Pilatos resolveu em seguida construir um aqueduto em Jerusalém. Mas para funcionar o projeto, confiscou o dinheiro do tesouro do templo, um ato sacrílego do ponto de vista romano, porque esses fundos eram, por lei, considerados como sacrossantos. Esse assalto direto ao templo e ao tesouro provocou veemente oposição da parte da comunidade judaica. Quando visitou de novo Jerusalém, Pilatos enfrentou protestos mais clamorosos do que nunca, com a diferença de que as multidões se tornaram insultuosas e ameaçadoras. Prevendo problemas, ele ordenara a seus soldados que vestissem trajes civis, escondessem as armas e se misturassem ao povo. Quando a multidão se recusou a dispersar-se, ele fez sinal aos soldados para que a dissolvessem à força. Várias pessoas foram assassinadas e outras pisoteadas até a morte no pânico que se seguiu. Até o Evangelho de Lucas, que trata um retrato espantosamente benevolente de Pilatos na descrição do julgamento, menciona em outro contexto que o povo falou a Jesus sobre certos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que o mesmo realizava. Isso está registrado em Marcos, no capítulo 13, versículo 1. Em fins do período de Pilatos como governador, outros incidentes provocadores levaram líderes judeus a protestar junto ao imperador Tibério contra os ataques à sua religião. No ano 31 d.C., por exemplo, Pilatos enfureceu seus súditos consagrando escudos de ouro no palácio herodiano em Jerusalém. Não podemos, no entanto, ter certeza sobre o que ocasionou o protesto, mas, segundo o estudioso McGuinness, ele sugere que os escudos foram consagrados ao, entre aspas, ao divino imperador, descrição esta que teria irritado um grande número de judeus, e mais uma vez Pilatos enfrentou protestos populares, reuniu-se uma multidão tendo à frente 4 príncipes herodianos. Como Pilatos recusou-se a remover os escudos, talvez alegando que assim agia apenas por respeito ao imperador, diz o historiador Joséfo, eles responderam: não use o imperador Tibério como pretexto para julgar a nação. Ele não deseja que nenhum de nossos costumes seja derrubado. Já que Pilatos continuava inflexível, os príncipes judeus apelaram ao imperador, que o repreendeu e ordenou-lhe que retirasse os escudos de Jerusalém. Um comentarista observa que a intimidação de Pilatos por seus adversários judeus, no caso dos escudos, lembra muito a intimidação do mesmo na versão da Paixão, no Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, incluindo a ameaça de apelo ao imperador. Ainda assim, caracterizar esses protestos como intimidação parece estranho. Que recurso tinha um povo dominado para desafiar a decisão do governador, exceto a de apelar para uma autoridade mais alta? 5 anos mais tarde, quando um líder samaritano reuniu uma grande multidão com alguns homens armados em meio a ela para esperar um sinal de Deus, Pilatos enviou de imediato tropas para controlar a situação. As tropas cercaram o povo, mataram algumas pessoas e capturaram outras, enquanto o restante fugia. O governador, então, ordenou que os líderes do movimento fossem executados. O governo de Pilatos terminou de maneira brusca quando o legado da Síria respondeu, enfim, aos repetidos protestos, destituindo-o do cargo e nomeando um membro do seu próprio quadro de auxiliares para substituí-lo como governador. Pilatos recebeu ordens de voltar rápido a Roma para responder à acusação contra ele, e a partir desse momento ele desaparece dos registros históricos. A versão de Filon coincide com a de Marcos em um ponto, que Pilatos, ciente da animosidade contra ele, estava preocupado com receio de que os principais sacerdotes se queixassem dele ao imperador. No entanto, conforme vimos, Marcos apresentou Pilatos não só como um homem fraco demais para enfrentar os berros da multidão, mas também muito interessado em fazer justiça no caso de um prisioneiro judeu que líderes judeus queriam destruir. O retrato benevolente que ele traça de Pilatos aumentava a culpabilidade dos líderes judeus,
ele respaldava a alegação de que foram os judeus e não os romanos a força principal responsável pela crucificação de Cristo. Durante todas as décadas seguintes, à medida que aumentava o rancor entre a maioria judaica e os seguidores de Cristo, os evangelhos vieram a descrever Pilatos a uma luz cada vez mais favorável, ou como observa Paul Winter, o severo Pilatos torna-se mais compassivo de evangelho a outro, de Marcos para Mateus, de Mateus para Lucas e João, e assim por diante. Quanto mais remoto na história, em caráter mais simpático ele se torna.